Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui no nosso curso a respeito deste tema interessante, mas inusitado, que um padre venha na internet falar a respeito de masturbação e pornografia em 4 aulas. Muita gente ficou perguntando, mas que assunto, né? Quanta coisa que nós temos para falar, né? Em 4 aulas, imagina, é muita coisa. Não, na verdade vocês vão notar no final que 4 aulas é pouco. Nós temos bastante coisa para falar a respeito desse tema. Em que consiste esse curso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que não vamos fazer um curso sobre masturbação e pornografia por um moralismo. Não é simplesmente porque, nossa, pelo amor de Deus, esse pecado terrível. É de fato um pecado. Mas a finalidade principal não é o foco no pecado. A finalidade principal é outra. A finalidade principal é nós compreendermos que nós somos feitos para amar. E, na realidade, a pornografia e a masturbação estão raptando, não é? Amputando, poderíamos dizer, a capacidade de muitas pessoas de amar, de se relacionar com os outros, de criar verdadeiros vínculos afetivos com as pessoas e, ainda mais, o amor principal. O amor para com Deus, que fica verdadeiramente quase que impossível, né? Através dessas realidades, dessas práticas da pornografia e da masturbação. Bom, qual vai ser o esquema do nosso curso? São 4 aulas, né? Nós vamos, nessas 4 aulas, falar do seguinte. Esta primeira aula, nós vamos um pouco gastar um tempo na realidade da neurociência, ou seja, como é que o nosso cérebro funciona. Então nós vamos partir desse nível bem básico, né, de um nível físico. Depois, na segunda aula, nós vamos um pouco olhar para a realidade emocional e para a realidade social, né, que estão bem ligadas uma com a outra. Então vamos entrar, já subir para esse outro nível, que se você quiser, é psicossocial. Na terceira aula, então nós entramos propriamente naquilo que é a realidade espiritual. Embora a realidade espiritual vai estar em todo o curso, né, nós vamos analisar o fenômeno da pornografia e da masturbação espiritualmente. O que é que isso significa enquanto doença espiritual? E você talvez vá se surpreender. Porque a maior parte das pessoas, quando diz, doença espiritual, masturbação, pornografia, deve ser a luxúria. Não. Nós vamos falar de uma outra doença. Embora a luxúria, claro, esteja sempre lá. E, finalmente, na quarta aula, nós vamos tentar dar a você algumas sugestões de como sair da escravidão que propõe às pessoas a pornografia e a masturbação, porque de fato trata-se de uma verdadeira escravidão e de uma incapacidade para amar. Então, no fim das contas, nós precisamos gastar bastante tempo para entender como é que nós fomos feitos por Deus nos níveis físicos, psicológicos, social, depois espiritual e, finalmente, uma vez que nós olhamos para a disparidade entre o que nós deveríamos ser e o que nós somos quando se mergulha na pornografia e na masturbação, nós vamos então ver como é que nós podemos curar, claro que sempre usando os meios da graça e da espiritualidade. Pois bem, então vamos lá, vamos começar. Na primeira aula nós queremos então falar a respeito de cérebro, ou seja, como é que a masturbação e a pornografia afetam o nosso cérebro. Veja só, o que eu quero partilhar com vocês é aquilo que é uma série de descobertas que foram feitas nos últimos 10 anos. Por quê? Porque os cientistas, né, os neurocientistas descobriram que
a pornografia e a masturbação estão criando uma verdadeira adicção, ou seja, uma dependência, do mesmo jeito que a cocaína cria uma dependência, que a heroína cria uma dependência e outro tipo de droga, não é? Ou seja, trata-se de uma realidade que a pornografia e a masturbação, elas alteram o nosso cérebro. Sim, você ouviu bem, alteram o nosso cérebro. Se você não acredita nisso, não é? Eu irei, vou colocar para vocês aqui um resumo disso tudo, mas é importante que você constate com os próprios estudos. Eu sugiro como bibliografia básica, se você disser, padre, sobre esse assunto eu só quero comprar um único livro, o que é que eu preciso comprar? Então eu sugiro o livro do William Struthers, não é? Wired for Intimacy. Quer dizer, nós fomos, digamos assim, equipados para a intimidade. Nosso cérebro foi montado, não é, por Deus para a intimidade. How Pornography Hijacks the Male Brain. Como é que a pornografia ela rapta o cérebro masculino? As mulheres não se sintam excluídas, nós iremos falar das mulheres também, mas a pornografia é uma realidade tipicamente masculina, embora, tragicamente, as estatísticas mostrem que as mulheres cada vez mais fazem recurso à pornografia. E, sobretudo, as mulheres brasileiras. Nós iremos ver, ao longo do nosso curso, que as estatísticas mostram que o Brasil é campeão. Ou seja, as mulheres brasileiras consomem, né, pornografia mais do que as mulheres do resto do mundo. Ganham realmente em muito do resto do mundo. E vamos, talvez, nos perguntar qual é a causa disso tudo. Bom, então essa é a bibliografia básica. William Struthers, ele é um neurocientista. Ele é professor na Universidade de Wheaton, em Chicago. Também existe um outro livro que é bastante divulgado na internet. Enquanto o Struthers ele é neurocientista e é cristão também, portanto, o livro dele, digamos assim, ele além de apresentar os dados científicos, apresenta também uma visão cristã, não é, das coisas. Se você diz assim, não quero saber de cristianismo, eu quero saber dos fatos e simplesmente os fatos científicos, nada mais, com a visão secularista e ateia. Muito bem, então você vai pegar o livro do Gary Wilson. O livro do Gary Wilson, que eu não tenho aqui o livro físico, mas tenho o livro no Kindle, né? Aí não deu tempo de chegar, eu li no Kindle, é Your Brain on Porn. O subtítulo é Internet Pornography and Emerging Science of Addiction. Então, o seu cérebro na questão da pornografia. Ele fala da pornografia na internet e a recente ciência, emerging, quer dizer, as coisas que estão surgindo, né? A ciência da adicção, ou seja, da dependência, não é? A ciência que estuda as drogas, os mesmos cientistas que estudavam as drogas, começaram a ver que havia um problema na questão da pornografia. E por que isso só se descobriu agora? Bom, o que acontece é o seguinte, é que era difícil descobrir porque as alterações que a pornografia faz no cérebro, elas são sutis e só começaram a ser notadas recentemente por causa de um fenômeno chamado internet de alta velocidade. Ou seja, no mundo, na realidade, nós temos internet de alta velocidade, não é, há quase 10 anos. Não chegou a 10 anos ainda, a democratização da internet de alta velocidade. É essa internet que permite que você esteja aí me assistindo agora em casa. Que você, antigamente, seria quase que impossível nas internet de escada e de baixa velocidade, você está assistindo um vídeo online como você está assistindo agora. Não é? Então é evidente que a internet de alta velocidade fez com que as pessoas tivessem acesso a cenas de sexo numa quantidade
tão assustadora, porque imagine que um rapaz diante do computador durante 1 hora é capaz de ver mais cenas de sexo e mais pessoas fazendo sexo do que os nossos ancestrais poderiam ver ao longo de toda a vida deles. Não é? Mas qual é o problema, não é, com isso tudo? O problema é que o nosso cérebro não foi feito por Deus para isso. Ou seja, você vai dizer assim, mas o sexo é coisa boa. Sim, o sexo é coisa boa, mas a pornografia não é sexo de verdade. Não é? Ou seja, é sexo, podemos dizer, sintético, é sexo criado artificialmente. Então, nós não fomos feitos para isso, para essa quantidade de estímulos. E então se descobriu que, verdadeiramente, o cérebro humano, diante do excesso, né, de sexo, reage da mesma forma que o cérebro de um drogado, de uma pessoa dependente química. E como que eles descobriram isso? Eles descobriram isso através de tomografias computadorizadas. Né? Eles colocam a pessoa para fazer a tomografia do cérebro e descobriram que o cérebro de uma pessoa que consome excessivamente a pornografia e se masturba excessivamente é identicamente formado, igual ao cérebro de uma pessoa que está viciada em drogas químicas. Mas como é que isso se dá? Bom, vamos então, por partes, tentar entender como é que isso funciona. Bom, a coisa funciona da seguinte maneira. Veja, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estou aqui apresentando para vocês um resumo, tá? Eu não sou cientista desta área, eu sou um leitor que está apresentando para você um resumo. Você compreendeu? Você quer a visão do cientista, compre o livro e leia. Então, por favor, não esperem de mim que eu consiga resolver todas as dúvidas que vocês possivelmente tenham a respeito dessa situação. As perguntas que vocês farão, né, eu estarei disposto a respondê-las, mas entendo que essa não é a minha praia, ok? Não é a minha especialização. Eu, como leitor, li, entendi e quero agora transmitir para vocês o básico. Vejam, o nosso cérebro, não é, que é basicamente o mesmo cérebro humano dos nossos ancestrais que, sei lá, nas savanas africanas tinham que passar pelo calor, etc e tal, para conseguir comer comida e às vezes, e a maior parte das vezes, comida com baixas calorias, não é? Ou seja, que comida de alta caloria que os nossos ancestrais lá nas savanas da África iam encontrar? Talvez mel, né? É a única comida de alta caloria que eles tinham disponível. O resto era tudo coisa de baixa caloria. Muito bem. O nosso cérebro, ele é feito para a sobrevivência. Ou seja, Deus fez isto. Então, vocês têm que entender o seguinte, embora nós iremos entrar também no aspecto espiritual em outras aulas, porque nós temos alma, vocês têm que entender que o ser humano é uma forma de o espírito conviver com a matéria, ou seja, nós somos um composto, o composto corpo-alma. Então nós temos que entender como funciona o corpo, porque isso realmente influencia a nossa alma. Ora, no cérebro existe um circuito que é chamado de circuito da recompensa. Esse circuito da recompensa, não é, digamos assim, aqui na base do cérebro, não é, tem uma área que produz um neurotransmissor, que é chamado de dopamina. Ok? Então, esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor que é feito para a busca das coisas. Então, é aquilo que tem a ver com movimentação e com foco. Não é? Você tem que estar focado. Você, por exemplo, agora está assistindo essa aula. Não se assuste. Eu estou alterando o seu cérebro. Está entendendo? Qualquer estímulo que vem de fora altera o nosso cérebro. Agora, é evidente que eu não estou alterando o seu cérebro com a intensidade de uma imagem pornográfica. Por quê? Porque, embora você esteja usando dopamina para focar e prestar atenção no que eu estou lhe dizendo,
O nível não é tão alto assim. A coisa é que você fica focado e procura as coisas. Então, os nossos ancestrais lá na savana africana ficavam procurando a comida, procurando a caça. Mas o que é que acontece? De repente, você não precisa mais caçar. Você entra na fila do McDonald's, pega lá um lanche hipercalórico e você consegue em 20 minutos, vamos dizer que você coma devagar, porque geralmente nesses fast food não é somente o jeito de fazer a comida que é rápido, o jeito de comer também é rápido, não é? Então você come devagar, tranquilo, com seus amigos, lá em 20 minutos você come mais do que os nossos ancestrais conseguiriam comer em várias refeições. Ora, quando você recebe, nossa, o seu cérebro dispara. Comida gostosa, comida hipercalórica. Isto é bom. Os nossos ancestrais tinham nozes, amendoim, sei lá o que, etc e tal, mel. Ele gostava daquilo, mas acabava logo. Agora não acaba mais. Você pode entrar outra vez na fila, e você pode comer outra vez, e você pode comer outra vez, e você pode comer outra vez. Resultado, obesidade. Não é? Apesar do programa do Lula, do Brasil, sem fome zero, o Fome Zero, se descobriu, o IBGE descobriu que o Brasil é um país de obesos. Por quê? Porque o brasileiro está viciado em dopamina. Ou seja, aquele negócio lá, a recompensa, né? A área tegmentar ventral, ela produz dopamina, você recebe isso daí, esse estímulo, e diz, eu quero mais, é bom, é gostoso. Só que, veja, é por isso que as pessoas podem desenvolver um vício com a comida. Mas muito maior é a carga que você consegue quando você vê uma imagem pornográfica. Por quê? Porque Deus fez as pessoas para terem uma relação sexual para que a espécie humana continue se reproduzindo. Só que o seu cérebro não foi feito para ter essa quantidade de sexo que você vê na internet. Ora, com esta quantidade de sexo que você tem na internet, você tem uma quantidade muito maior de dopamina despejada no seu cérebro, né? Daqui vai para o núcleo accumbens, do núcleo accumbens vem para o lobo frontal, e assim este é o circuito, digamos assim, basicamente, tem outras partes, né? O hipocampo, a amígdala, etc e tal. Não vou entrar aqui em detalhes para vocês, mas o que acontece é o seguinte, neste circuito aqui, quando a dopamina chega, não é? Nestas partes do cérebro, o que acontece é que ela vai sendo transmitida e vai sendo captada, e isso cria o estímulo, cria essa sensação gostosa, pela excitação sexual, e a pessoa vai clicando, não é? De clique em clique. Você deve ter, se você já teve experiência com pornografia, você deve notar que as pessoas não param. Elas ficam clicando de um vídeo para o outro, vão de um vídeo para o outro, um vídeo para o outro. Isso é aquilo que as pesquisas mostram com muita clareza. As pessoas têm a dopamina, elas são... Vejam, nós temos um computador na nossa frente, mas o nosso cérebro é o mesmo cérebro dos nossos ancestrais caçadores, coletores das savanas da África. Então a gente continua caçando, só que a gente caça clicando. E o resultado da caçada é muito mais satisfatório do que os nossos ancestrais. O nível de dopamina vai altíssimo. Isto que eu acabei de descrever aqui é o mesmo, idêntico mecanismo que acontece, por exemplo, quando uma pessoa toma cocaína. É a mesma coisa. Ou seja, o que faz a pessoa sentir aquela sensação de prazer é que a cocaína, ela é capaz de fazer circular aqui no circuito uma quantidade de dopamina que é um negócio extraordinário. Agora, todo mundo sabe como é que acontecem as coisas na droga. Como é que acontecem as coisas na droga? Você vai, né, supondo que você esteja aqui, esse seja o seu estado normal,
você tem a droga, você tem aqui um pico, e você então deixou de tomar droga, cai. O segundo, você diz, não, gostei do negócio, cara, é legal, eu quero mais. O segundo pico não é tão alto. E quando você cai mais baixo ainda. O terceiro pico, e assim vai. Por que acontece esse fenômeno? Porque o cérebro está se protegendo. Veja só, o que acontece é o seguinte, você não foi feito para consumir cocaína. Deus não fez você para isso. O que é que acontece? Suponhamos que aqui está a sinapse entre dois neurônios, não é? Ou seja, duas células de neurônio que um vai transmitir dopamina e o outro vai receber. É um neurotransmissor, ele transmite e é o que cria a sensação. Ora, vamos supor que você tem uma quantidade X de dopamina. E isso faz você ficar, né, doidão. O cara, eu tomei cocaína, ai que gostoso, que legal, aquela quantidade, né, de dopamina circulando no meu cérebro. Nossa, eu consegui 50 vezes mais prazer do que os caçadores-coletores lá da savana. Gostei, cara, quero repetir. Só que o seu cérebro está dizendo, você está me envenenando. Você está louco? Você está fora de si? Parou! O que é que ele faz? Existe o transmissor, existe aqui o receptor, como se fossem pequenas janelinhas que vão captar a dopamina. E dizer, nossa, que legal, né? Você imagina que você tenha 10 receptores. É uma coisa aqui simplesmente gráfica. 10 receptores. Quando o cérebro começa a notar que você está mandando dopamina demais, o que é que ele faz? Parou! Ele fecha a janela. Se você tem 10 janelas, ele vai e fecha e só deixa 3 janelas abertas. Ora, qual é a reação disso? A reação é que se você jogou uma carga de dopamina, um spray de dopamina, as janelas estão fechadas, entra menos. Se entra menos, menos sensação, menos prazer. Então é por isso que o cara que consome cocaína, ele não consegue mais o prazer que ele conseguiu no primeiro pico. O primeiro pico foi legal, fui lá em cima. No segundo, já não vai mais. Por quê? Porque os receptores de dopamina dizem, parou, você está me envenenando. O cérebro se defende. Só que o que o cara faz? Não, eu gostei. E ele toma mais cocaína. O que é que acontece? Ele vai fechando as janelas. Qual é a reação dessa na vida, no dia a dia? A reação disso aqui no dia a dia é o seguinte. Quando você encontra um amigo e você sente qualquer prazer que você sinta, você tem esse circuito da recompensa, né? Esse circuito da recompensa ele é ativado. Por quê? Porque Deus fez a gente para viver. Se você não tivesse o circuito da recompensa, você era um repolho, você não fazia nada na vida, né? Você não ia sobreviver. Pensa só, nós temos que lutar, nós temos que ir atrás de comida, temos que ir atrás de bebida, temos que nos reproduzir, nós temos que ter relações, interatividade com as pessoas, tem que ter, né, relações sociais, tudo isso é coisa boa. Ora, quando você se encontra com um amigo, já notou você sente aquela alegria de estar com aquela pessoa? Isso é dopamina. Quando você vai rezar, e você sente aquele prazer de estar rezando, de estar com Deus, isso é dopamina. Quando você vê uma paisagem e diz, nossa, isso é dopamina. Só que a quantidade de dopamina que é usada nessas circunstâncias que eu descrevi aqui é muito pequenininha. Ora, se as janelas estão fechadas, o que acontece com a sua vida? A sua vida fica chata. Exatamente isso. Tudo é chato.
tudo é entediante, não tem mais aquela tranquilidade de altos e baixos de uma vida normal. A sua vida fica achatada. Nada mais tem graça. Estar com os amigos não tem graça. Estar com a sua família não tem graça. Nada mais consegue te levantar. Por quê? Porque você ficou viciado no negócio. Ou seja, você descarregou tanta dopamina no seu cérebro que o cérebro fechou as janelas. Só que agora, quando a dopamina do encontro com o amigo quer entrar, ele encontra a janela fechada. E a vida fica chata. Fica um horror. Tédio. E o tédio leva à depressão. As pessoas ficam deprimidas quantas vezes, e isso os cientistas estão descobrindo, né? Quantas e quantas vezes jovens vão a psiquiatras porque eles estão deprimidos, porque eles estão para baixo, e o psiquiatra não pergunta se eles têm hábitos de pornografia e masturbação. Por quê? Porque a única coisa que o psiquiatra está formado, não é? Porque essas coisas aqui, é impressionante, essas coisas aqui, você vai na internet, em inglês, você encontra 1 bilhão né, de sites que falam a mesma coisa, nos mesmos resultados científicos. Você vai procurar uma informação dessa em português, você não acha nada. Nada. Entendeu? Você dificilmente vai encontrar, né, um estudo em português que te diga que sexo, pornografia, masturbação pode causar adicção, ou seja, dependência, vício no sentido físico da palavra. Não é? Por quê? Porque, não sei, o fato é o seguinte, os estudos estão aí. São estudos recentes, é verdade, mas já era hora da gente no Brasil descobrir esse negócio aqui. Né? O público de língua portuguesa precisa saber que isso existe. Porque estamos sendo vítimas disso aqui. Jovens vão para o psiquiatra e dizem, estou deprimido. São medicados, recebem, né? O quê? Por exemplo, Prozac, que é uma droga baseada praticamente em quê? Na serotonina, que digamos assim, a droga interna do nosso cérebro, que vai na direção oposta da dopamina. Né? Quando a dopamina sobe, a serotonina baixa. Então ele tenta reverter o processo com drogas. Mas o que precisava fazer é simplesmente dizer o seguinte, meu filho, seja casto. Só isso. Só precisava disso. O que esse cara precisava era só de castidade. A sua vida está um tédio, a sua vida está uma porcaria. Olha o seguinte, os padres da igreja já sabem disso há muito tempo. Você fica embotado. Entendeu? A sua vida fica como uma faca cega. Fica sem sentido. Bastava você viver a castidade. Mas calma lá, não é que basta viver a castidade, porque o negócio não é tão simples assim. Por quê? Porque existe uma realidade que também é uma nova descoberta, nova no sentido que é recente, quer dizer, faz uns 15 anos que o pessoal está estudando isso, que é a plasticidade neuronal. O que é isso? Plasticidade neuronal é o fato de que o nosso cérebro se adapta, não é? E a plasticidade neuronal significa que quando você vai e põe estímulos no seu organismo que vão na mesma direção, aquilo vai criando uma espécie de trilha no seu cérebro. Vamos fazer a comparação de uma floresta, não é? Ou seja, uma pessoa passa na floresta. Quando várias pessoas vão começando a passar no mesmo caminho, aquilo vira uma trilha. Se mais pessoas vão passando, aquilo vira realmente uma estrada. E se uma multidão de pessoas passa, aquilo vira uma autoestrada. Então a pessoa começa a ver a vida a partir daquela calha que foi criada. Entendeu?
ou seja, daquele caminho, então o seu cérebro aprende caminhos que vão se repetindo. Isso altera, por exemplo, a sua forma de ver as pessoas. Você não consegue mais olhar para uma pessoa sem ser sexualmente. O seu olho fica só olhando para as partes sexuais o tempo todo. Você é capaz de se excitar com coisas que pessoas normais não se excitariam. E ao contrário, é capaz de ficar sem excitação em circunstâncias que pessoas normais ficariam excitadas. Por exemplo, por que é que está todo mundo em pânico, digamos assim, nos Estados Unidos? A sociedade está mais ou menos preocupada, as pessoas estão começando a despertar para parar com o consumo excessivo de pornografia. Por quê? Por razões cristãs, por virtude, porque buscam a santidade, porque querem o amor, como nós estamos querendo ensinar aqui para vocês? Não, sabe por quê? Pelo seguinte, os jovens estão tendo um problema de disfunção erétil. Ou seja, não conseguem produzir uma ereção. Eles vão, depois de ver tantas mulheres na internet fazendo sexo, quando eles vão ter o sexo no mundo real, eles não conseguem uma ereção. Por quê? Plasticidade do cérebro. O cérebro se acostumou a ser estimulado visualmente, mas não sei se vocês já notaram que o sexo real, no mundo real, ele não é uma experiência visual. Entende? A visão ela pode entrar no início, na sedução, no começo do ato sexual. Mas depois, quando um homem está tendo uma relação sexual com a mulher, isso não tem nada a ver com visão. Ele não está vendo nada. Ele não está tendo sexo com a mulher para ver uma parte do corpo dela. É por causa disso, por exemplo, por causa deste vício, que muitos matrimônios começam a ter uma séria dificuldade. Maridos que não conseguem ter relação com a sua mulher sem ter um vídeo pornográfico ligado. Porque eles precisam de um estímulo visual, porque é a única maneira que aquela criatura consegue se excitar. Porque isso criou, né? Como a gente diz no ditado português, né? O cachimbo entorta a boca. Entendeu? De tanto passar por aquele caminho, né? Começou com um filetezinho de água. Daqui a pouco virou uma vala. De uma vala virou o Grand Canyon. Como é que vocês acham que o Grand Canyon foi formado? Foi com água. A água foi cavando o negócio. Então, aqui está a grande tragédia. Uma coisa mais importante ainda. Os estudos recentes mostram que as pessoas estão se expondo à pornografia em idades cada vez mais cedo. Então, a média de exposição à pornografia pela primeira vez atualmente nos Estados Unidos é de 11 anos de idade. Suspeito que no Brasil deve ser mais ou menos isso ou até mais baixo. Agora, você sabe o que é um cérebro de um adolescente? O cérebro de um adolescente é extremamente moldável, maleável. Ele tem uma plasticidade maior do que o cérebro de um adulto. Isso quer dizer o seguinte: para você tirar os efeitos da pornografia do cérebro de um jovem que foi exposto desde os 11 anos de idade à pornografia, você leva muito mais tempo. E isso não é uma coisa assim, o padre está dizendo. Não, as estatísticas estão nos livros. Se você pegar esses dois livros que eu estou citando aqui, são dois exemplos, mas cada um destes livros, não pense que a coisa é feita assim, ele acha que é assim. Não, cada um dos livros tem uma vasta bibliografia no final de estudos recentes. O William Struthers, ele cita mais de 70 estudos recentes para corroborar as coisas que ele está afirmando. Então, 11 anos de idade, uma criança que não sabe ainda o que é sexo, tem acesso à pornografia, sabe qual é o problema? Ele começa a achar que aquilo é sexo. Mas a pornografia não é sexo.
Aquilo é irreal, aquilo é uma ilusão. O mundo real do sexo não é aquilo. Então, o que é que vai acontecendo? Acontecem as tragédias que vão acontecendo na vida dos adolescentes. Se vocês pegarem o livro, né, do Gary Wilson, que não tem nada de religioso, muito pelo contrário, não é? Ele tem uma visão simplesmente biológica, materialista, evolucionista. Pega lá o livro do Gary Wilson, ele mostra para você, né, dezenas e dezenas de testemunhos de jovens, porque ele tem um site na internet com isso daí, né? Your Brain on Porn é o nome do site. Vai lá, Your Brain on Porn, e você vai ler, né, dezenas de testemunhos, e no livro dele está um resumo disso, dezenas de testemunhos de jovens falando de, né, que impotência sexual, ou seja, não conseguem produzir uma ereção, falando de tristeza, depressão, pensamentos suicidas, síndrome de pânico, déficit de atenção, e isso começa a criar uma série de problemas. Você vai dizer assim, padre, então, pera lá, já me assustei. Como é que eu vou saber se eu já sou, não é, um adicto, ou seja, um dependente? Bom, 3 sintomas básicos. Primeiro, você tentou parar e não conseguiu. Segundo, você já está começando a ter dificuldades com relação a isso. Ou seja, você tem despedido do emprego porque não consegue parar de olhar pornografia no computador, no celular, sei lá o quê, ou você não consegue passar de ano, não consegue se concentrar na prova. Isso já está começando a virar um problema para você. Você tentou parar, não conseguiu. A coisa já está virando um problema. Terceiro ponto, você está gastando um tempo horrível nesse tipo de coisa. Um desperdício de vida, a vida está passando e você está passando uma boa parte da sua vida nessa porcaria. Bom, e agora? Quer dizer que não tem saída? Está tudo perdido. Modifiquei o meu cérebro. Padre, agora eu vejo, eu sou um drogado. Eu sou um sexo adicto, né? Um dependente de sexo. Como que eu faço? Bom, graças a Deus, a neuroplasticidade, né, ela é reversível. Só que o problema é o seguinte, leva tempo. Leva tempo e não adianta você chegar e dizer para a pessoa, reze mais. Porque a trajetória, o protocolo que deve ser seguido é mais ou menos o mesmo protocolo que se segue quando uma pessoa quer se livrar de drogas. Ou seja, se você tira a droga, o que é que vai ter? Qual é a reação da pessoa? Né? A pessoa vai sentir falta. É isso. Né? Então vai ter uma abstinência, uma síndrome de abstinência. A pessoa para de... Porque veja só, imagina só, o cara, por causa desse ciclo, né, dopamínico, ele não consegue mais, tudo na vida está chato, está um tédio, a vida está uma porcaria. Ele não tem mais razão para viver, a não ser voltar para o próximo pico de dopamina que ele vai conseguir cada vez menor, né? Ele quer o próximo pico de dopamina. Aí ele do sexo, ele passa para o álcool, do álcool ele passa para drogas mais pesadas. É por isso que muita gente, e nós vamos ver isso amanhã, muita gente que entra numa vida de sexo compulsivo e desordenado, muita gente termina morrendo de overdose. Overdose, parada cardíaca, etc. Porque o negócio é viciante. É o mesmo caminho das drogas. Então, meu filho, então, minha filha, primeira coisa, saia da negação e assuma para você mesmo: eu sou um dependente.
eu sou um viciado. Eu não sou mais dono de mim, eu sou escravo de uma droga que o meu próprio cérebro produz. A vida vira um tédio. Não somente. Não é porque a vida é um tédio. A vida também tem estresse que te puxa para baixo. Não é somente um tédio. Ou seja, você para de ter alegria nas coisas básicas da vida. E não somente. A vida traz más notícias também. Não sei, bem-vindo à realidade, né? Aí você começa a receber más notícias e o cara vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. O que é que ele vai querer? Ele vai querer um novo pico, né? Ele quer um high, né? Ele quer ficar lá noiado com aquele negócio, com aquela sensaçãozinha gostosa. Isso daqui vai te destruindo. Isso não é vida. Isso não é a vida normal. Você não foi feito para isso. Você foi feito para amar. Você não está com saudade de você? Abre o seu álbum de fotografia. Pega uma foto lá da sua infância, quando você ainda não via pornografia, quando você ainda não conhecia o sexo viciado. Olha para aquela foto. Você não está com saudade de você. Você foi raptado. Você foi abduzido como escravo, arrastado por grilhões. Você está indo onde você não queria ir. Você não é mais um homem livre. Você não é mais uma mulher livre. A sociedade, para consolar o seu coração, diz, mas todo mundo faz. E, infelizmente, todo mundo faz mesmo. Um grupo de pesquisadores canadenses quiseram estudar os efeitos da pornografia, não é? Nos jovens universitários, mas para você estudar o que a pornografia faz nos jovens universitários, você precisa de um grupo de controle, ou seja, você quer, aqui o pessoal está usando pornografia, então eu preciso de um grupo de controle para comparar, ou seja, um grupo que não acessa a pornografia. Isso aconteceu? Não puderam fazer a pesquisa. Porque não existe grupo de controle. Eles varreram a universidade atrás de jovens que não acessassem pornografia. Não tem. Acabou. Nós nem sabemos mais o que é um ser humano normal, porque a gente não consegue mais se livrar desta porcaria. Quando você sai à rua e olha para um outdoor, você não consegue, mas você tem que furar os seus olhos para não ver mais nada. Então significa que nós precisamos entender que a nossa sociedade não é parâmetro. A nossa sociedade não é parâmetro. Por quê? Porque não é natural, simplesmente não é assim. A vida, ela não é um contínuo circuito de recompensa atrás de sexo, porque isto é destruidor. Isso é totalmente destruidor. O sexo foi feito para gerar vida. O que o sexo está gerando hoje é morte. Incapacidade de amar. Nós somos feitos para nos ligar. Né? O William Struther, que é um cristão, né? ele mostra as várias drogas que entram dentro do sexo, né? A testosterona, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, também os opioides, os opiáceos, né, criados pelo nosso próprio corpo, como a endorfina, etc. Mas ele tem uma droga aqui, que é criada pelo próprio corpo, né, chamada oxitocina, que diz, isso daqui é aquilo que nos une às outras pessoas.
existe até mesmo no animal homem. Não estou nem falando do espírito ainda, não estou falando da alma, não estou falando da graça, não estou falando de mística, não estou falando nada. O ser humano foi feito para estar com os outros. A oxitocina mostra isso. Nós fomos feitos para nos unir, para ter vínculo, né? Por isso, wired for intimacy. Entendeu? Nós somos montados para a intimidade. E o que é que nós fazemos? Vivemos na solidão na frente de um computador. Então, para a gente entender onde é que está o problema da pornografia e da masturbação, é o seguinte. A pornografia e a masturbação, ela torna-se, né, uma adicção, uma dependência em pessoas que não sabem administrar o seu tempo sozinhos. Nós vamos tratar disso com mais detalhes na nossa última aula, quando nós falarmos da terapia. Mas você precisa mudar de vida, sobretudo, você precisa mudar o seu estilo de estar sozinho. Gente, é inevitável, em algum momento do dia, nós estaremos sozinhos. Você não sabe administrar o seu tempo sozinho. Você é inimigo de você mesmo, você não é amigo de si. Você não é capaz de estar com você mesmo. Seja seu amigo. Pare de se destruir. Crie hábitos saudáveis que promovam a sua desintoxicação, porque trata-se realmente de desintoxicação. Você tem que passar por uma detox, né? Uma desintoxicação. Claro que vai ter abstinência. Claro que vai ser um negócio triste, mas é por isso que nós somos igreja. Peça ajuda. Peça ajuda. Você não está sozinho. Você tem a Trindade, você tem a Virgem Maria, você tem os santos que te ajudam. Mas peça ajuda também para os seus irmãos que estão aqui, nesse mundo. Peça ajuda. Você foi feito para aliança, não para essa solidão miserável. Porque lembre, o contrário do amor não é necessariamente o ódio. O contrário do amor, às vezes, é usar e ser usado. Usar uma pessoa como quem usa uma seringa de droga ou um tubinho para cheirar uma carreirinha. Você não é um tubinho. Você é filho de Deus, precioso aos olhos de Deus. Saia dessa miséria. Vamos, então, passar esses dias estudando um pouco a doença, mas estudando também para que nós fomos criados. Vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta para responder as suas perguntas. Voltamos então, né, para tentar responder um pouco algumas das perguntas de vocês. Então, um seminarista pergunta assim: analisando o que foi dito a respeito da dopamina com relação à pornografia, quanto à dependência física, não é? De querer repetir a dose, não poderíamos cair no erro de reduzir o que seria a tentação a uma mera ação biológica, ainda que esta esteja violada? Bom, veja só, é importante a gente entender isso daqui, a pergunta é muito boa, porque a gente precisa entender aquilo que foi dito dentro da antropologia filosófica, digamos assim, mais ampla, não é? Santo Tomás de Aquino, ele nos mostra, né, claramente que nós temos dois lados, não é? Que é a parte, as funções que somente a alma pode produzir, não é? Então aquele lado que a gente poderia chamar de espiritual. Só a alma pode produzir, por exemplo, a inteligência elevada, a abstrata, a contemplação da verdade. Os animais não fazem isso. Só a alma pode produzir o amor, né? A vontade livre. Os animais não fazem isso. Mas existe do lado de cá aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de composto. O que é o composto? O composto, porque se a gente entrasse numa antropologia platônica, a gente diria assim,
corpo e alma. Não, não é isso. Aqui é a alma, mas aqui é o corpo junto com a alma, porque quando o corpo age, ele age sempre junto com a alma, evidente. Não é? Não tem como separar corpo da alma. Então, o composto é corpo e alma juntos. Ora, no corpo e na alma juntos, Santo Tomás analisa aquilo que são as paixões. Não é? Ou seja, as paixões que nascem dos nossos apetites, o apetite concupiscível que gera em nós paixões como o amor, a alegria, o ódio, a tristeza e companhia limitada, e o irascível que gera em nós paixões como, por exemplo, a esperança, o desespero, a audácia, ou o medo, e assim por diante. Estas paixões, é evidente, elas estão presentes, né, no composto, por quê? Porque tem corpo na história. São Tomás de Aquino não sabia anatomia como nós conhecemos, como a ciência pode hoje nos dar. Mas ele estaria em pleníssimo acordo de dizer que as paixões são o quê? Funções cerebrais, evidente. O que não quer dizer que alegria, tristeza não tenha nada a ver com a alma. Mas alegria e tristeza, se você sente prazer ou desprazer, isso daí está ligado ao corpo, não é? Então, você compreende que está ligado ao composto, então quer dizer que tem aí algo do corpo. Se é assim, quando eu falo das paixões, eu estou falando de uma coisa interna. Ora, eu sei por teologia, por revelação divina, que este relacionamento aqui do composto com a alma, com a espiritualidade, está desequilibrado, está invertido, está tudo complicado por causa de uma coisa chamada pecado original. Não é? E isso significa que dentro de mim, não é, existem inclinações para o pecado, que são inatas, mas os santos padres nos dizem, Santo Tomás de Aquino e os escolásticos, os grandes doutores da igreja, todos são unânimes em dizer o quê? Que as paixões podem se perverter, ou seja, existem consequências do pecado que ficam inscritas em mim. Eu carrego em mim as consequências do pecado. Ora, quando eu falo aqui de plasticidade, né, neuronal, eu estou descrevendo o quê? Aquela trilha, aquela vala, aquele sulco que vai sendo aberto no meu cérebro como caminho, aquilo é a consequência do pecado. É a consequência do pecado. As escolhas que eu fiz. Então vejam, a gente não tem por que colocar a culpa de tudo no demônio. Quando lá atrás eu pequei pela primeira vez e tal, isso e aquilo, vai ver que o demônio tinha alguma coisa a ver com isso. Ou o demônio tinha alguma coisa a ver com os caras que inventaram a pornografia e quiseram colocar na internet pela primeira vez. Ou o demônio tinha a ver... Quer dizer, quando é uma tentação, não é? Digamos assim, de um espírito decaído como o demônio, ou seja, é algo preternatural, ou quando é algo natural que está em mim por causa da minha desgraça, né? Isso aí são duas coisas que a gente só vai conseguir discernir lá no céu, onde que começa um e termina o outro, a gente não sabe, né? Por quê? Porque nessas coisas todas, por exemplo, aqui nessa realidade do cérebro, na realidade do composto, é aqui que age, né, uma coisa chamada memória, né? Ora, quando Santo Tomás de Aquino viveu, ele falava da memória. Ele via que a memória existia nos animais, porque o cachorro lembra do dono. E que a memória existe no ser humano. Logo, a memória está ligada com o corpo. Santo Tomás de Aquino sabia disso. Né? Está entendendo? Embora Santo Tomás de Aquino não sabia o que era o hipocampo. E não sabia que função tem a amígdala de
A amígdala que eu falo aqui é do cérebro, tá? Só para ficar bem claro. Em que função que tem a amígdala em avaliar as sensações prazerosas e fazer com que as sensações prazerosas sejam guardadas com uma memória mais intensa. Quando uma coisa é prazerosa, a gente lembra. Nossa, eu comi aquela coisa gostosa naquele restaurante. Eu quero ir lá. Então, é um complô, né? A área tegmentar ventral, ela solta a dopamina nesse circuito da recompensa, o hipocampo recebe, a amígdala recebe, essa tal e diz, bolo gostoso na confeitaria. Você não sai mais da confeitaria. Entendeu? Ou então, bolo gostoso na casa da vovó. Pronto, você não quer mais sair da casa da vovó. Você recorda sensações prazerosas. Isso tudo é o cérebro, na linguagem dos neurocientistas atuais. Santo Tomás de Aquino estaria em pleníssimo acordo com isso, porque isso é o composto. Tá? Eu tenho que lembrar que eu não estou dando aula, eu estou respondendo pergunta. Eu tenho que responder rápido, senão eu não respondo as pessoas. Tudo bem. Eu termino embarcando na resposta, eu fico entusiasmado. Bom, outro seminarista perguntando. Qual seria o melhor diagnóstico para alguém viciado em pornografia? A confissão, direção espiritual, um tratamento psiquiátrico, psicológico? Resposta, tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque, veja, primeiro, como diz Santo Tomás de Aquino no início da Suma contra os Gentios, o sábio ordena todas as coisas. Essas coisas todas vão ter que ser ordenadas. Nós não somos uma secção, nós somos tudo. Nós somos tudo isso. Não é? Ou seja, nós temos a parte espiritual que deve agir nos sacramentos, confissão, né? Comunhão, mas também temos a direção espiritual, que é sempre da parte espiritual, mas temos também a parte emocional, afetiva, onde um tratamento psicológico é bom, desde que seja uma psicologia com antropologia adequada, como, por exemplo, a logoterapia. Não me entrem nessas coisas assim, com uma psicologia, uma visão de homem, onde o sexo tem que ser vivido, né? Porque isso daqui, gente, me desculpem, mas isso daqui é a prova. O que eu acabei de apresentar para vocês aqui, nesta aula, é a prova científico-neuronal que Freud está errado. Ou seja, com tomografia computadorizada de cérebros, os cientistas estão mostrando, seu Freud, se liberar geral, você fica doente. É isso que está dizendo. Não é para liberar geral coisa nenhuma. Você vai se destruir. Freud não entendia. Porque é que, no fim da vida, ele viu que quando o cara liberava demais o sexo, quando liberava demais o eros, a pessoa ficava sentindo uma pulsão de morte, thanatos. Ele não sabia por quê. Não sabia por quê? Porque você não foi feito para isso. Você não foi feito para fazer sexo como um aloprado. Né? Deus não nos fez para ser tarados, nos fez para ser pessoas que amam. Tudo bem. Só que, diante disso tudo, né, nós vamos ver essa parte da terapia mais detalhadamente, para você não ficar insatisfeito com a minha resposta, na quarta aula. Aguenta as pontas, daqui a alguns dias a gente vê. Tá bom? Douglas. Eu sofro com isso há anos, detesto e faço por motivos que não quero falar. Fui a psicólogos e terapeutas porque me sinto péssimo. Todos dizem que isso é normal. E eu preciso ter o meu tempo privado, a intimidade, o alívio, etc. Até ouvi em direções espirituais que não tratasse de algo que provoque a ira de Deus, mas por que eu me sinto tão devastado, destruído, triste e fracassado? Muito bem. Douglas, você está dando aqui mais um testemunho do que uma pergunta. Você está comprovando que o que nós estamos dizendo é verdade. Ou seja, os psicólogos freudianos podem dizer, libera geral, né? Fuja da dor, busque o prazer, vai ser feliz, cara. Você está destruindo seu cérebro. Não fomos feitos para essa quantidade de dopamina.
os diretores espirituais, atualmente, né, com a moral não católica, dizem, não, a masturbação é uma coisa normal. Você tem que se masturbar para conhecer seu corpo. Você tem que masturbar para conhecer seu corpo. Você está colocando, não é, o seu corpo numa direção totalmente contrária à natureza. Contrária à natureza. Não é? Eu não aconselho muito a vocês olharem, não, mas tem no YouTube um documentário da BBC a respeito dessa história da pornografia no cérebro. Não aconselho pelo seguinte, tem algumas cenas, o cara que fez, ele não é cristão, e uma série de cenas de partes de corpo nuas, etc. Assim, assisti, não gostei da coisa, mas é impressionante que ele entrevista um menino que é totalmente dependente. O pobre do rapaz, não é, se masturba em média 16 vezes por dia. Ele está andando no carro com o rapaz vê uma menina, diz, para, eu tenho que parar. Ele estaciona o carro, para no barzinho, vai no banheiro para se masturbar. Uma coisa absurda, um negócio assim, triste de ver. Né? Evidente que eles não mostram nada, nenhuma cena, só mostram o menino entrando lá no bar. Mas depois o menino vem e como você se sente? Triste. Acabado. Me vem um pensamento, por que é que eu fiz isso? É claro que esse menino precisa de tratamento. É claro que simplesmente dizer, olha, reza mais, não vai adiantar. Entende? Esse menino chegou num nível, né, que ele realmente precisa de ajuda. Ele precisa de desintoxicação, ele precisa de uma série de ajudas que ele chegou num ponto que ele precisa de tratamento. Então, assim, o que é que resolve? Tudo resolve se for bem colocado, porque nós somos tudo isso. Né? José Elisio. Boa noite. Gostaria de perguntar ao Padre Paulo Ricardo que estou num processo de conversão, tenho medo de vir a sofrer de síndrome de abstinência devido a auto-esforçar-me para largar a masturbação. Como devo fazer para que o meu pensamento não fique ali massacrado? O próprio pensamento para me masturbar não me larga. Veja só, é importante o seguinte, você entender o seguinte, meu filho, que a síndrome de abstinência é terrível, mas é muito pior continuar nessa direção. Então, você precisa de largar isso. Nós vamos ver as técnicas, digamos assim, tanto, digamos assim, técnicas psicológicas, como os recursos espirituais e sobrenaturais para fazer isso lá na quarta aula. Tenha calma, nós vamos chegar lá, tá? Mas é importante... Uso de pornografia, eu vou parar de ler o nome das pessoas, porque às vezes as pessoas contam coisas pessoais e não fica bem colocar o nome aqui. Uso de pornografia ilustrada, como hentai, com o intuito de se excitar para o ato sexual com o cônjuge, não para masturbação. É pecado? Venial? Mortal? Veja só, é pecado. Por quê? Porque você está, na realidade, traindo a sua esposa. O que os homens não entendem é o quanto a pornografia machuca as mulheres. Se é que a mulher já não está viciada também ela. Mas uma mulher, ou seja, homens que para ter relações sexuais precisam colocar alguma coisa para assistir, o que é que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para a mulher dele, olha, você não me excita, você não é suficiente para mim, eu preciso de outra coisa que me estimule. Isso fere o coração das mulheres. Parem de fazer isso. Nós não fomos feitos para isso. Você não precisa desses estímulos visuais. Ah, mas eu não consigo. Assim eu não consigo produzir uma ereção, etc e tal. Mas, meu irmão, tenha calma. Persevere na castidade. Isso passa.
não é? Isso passa, esse tipo de realidade, se você conseguir, não é? Se você bloquear essa questão de masturbação, de visualização, etc. e tal, o seu cérebro vai criando uma nova forma. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas. Tá? Muito bem. Boa noite, Padre Paulo. O senhor sabe informar se hoje há psicólogos que trabalham contra esse mal, onde eles estão, se estão ligados à igreja? Veja, minha filha, existe sim, deve haver psicólogos, etc. e tal. O que eu sugiro, sobretudo, são psicólogos ligados a uma... Mas isso é uma sugestão pessoal, tá? Isso não é da igreja, tá? Isso aqui é a opinião do Padre Paulo. Né? Psicólogos ligados à logoterapia. Né? Porque eles têm uma visão antropológica correta. As outras formas de praticar a psicologia, eu não as condeno, não digo que são ruins, eu estou dizendo uma preferência, né? Pessoal. Ou seja, os outros recursos técnicos muitas vezes funcionam. O que acontece é o seguinte, é que às vezes quando não tem uma antropologia boa, o que se termina produzindo, na verdade, é mais confusão, porque a maior parte dos psicólogos brasileiros, infelizmente, são freudianos. E o freudiano vai te dizer o seguinte: masturba e seja feliz, acabou. Não se reprima, não se reprima. É isso o negócio, entendeu? A conversa é essa. Dizem que as drogas destroem os neurônios, matam as células cerebrais e por isso dá letargia, depressão. Caso a pessoa seja extremamente dependente, os receptores de dopamina são regeneráveis. Dá para reverter isso? Veja só, você está perguntando a respeito de drogas. Eu não sei te informar. Aí precisava você ir para um especialista, né? O que eu sei, e é isso que a literatura... Eu também não sei, não sou especialista nessa coisa com relação à pornografia e masturbação nesse campo, né, da neurociência. Mas o que os especialistas estão dizendo, né, é exatamente que isso daí dá para reverter. Se você está com pressa, digamos assim, dizendo, não, padre, eu já vi demais... eu tenho que me livrar desse negócio, eu quero saber, eu não vou esperar a quarta aula, eu quero saber agora, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Bom, existe um site, mas aí você precisa saber inglês. Me desculpe, mas os recursos em língua portuguesa são limitados. Né? Chama-se Fight the New Drug. Né? Lute contra a nova droga. Fight the New Drug. É uma organização... oficialmente não ligada a nenhuma entidade religiosa, e a abordagem deles é simplesmente, digamos assim, sem nenhum recurso religioso. Mas eles têm lá uma série de recursos, eles têm um manual, não é? O Fight the New Drug, eles têm um manual para a pessoa se ajudar. Vai lá na loja deles, a pessoa vai seguindo aquele manual, os passos de como ele vai, então, se ajudar. E tem, inclusive, um manual para ajudar os pais como abordar esse tipo de problema com os filhos. Tá? O manual dos pais é gratuito, o manual para a pessoa, assim, para fazer o download, acho que são $5, uma coisa assim. Né? Você pode também pedir a hard copy, o livro mesmo. Né? Tá lá, Fight the New Drug. É muito bem feito. Os fundadores desse site, que na verdade é mais do que um site, é um movimento nos Estados Unidos, não é? É muito bem acessado esse site. Os fundadores são mormons, tá? Mas o site não é mormon. Mas a gente vê que ali tem certamente muito dinheiro de investimento, né, dos mormons. Vocês sabem que os mormons são uma potência financeira, né, extraordinária. E o site é mantido por doadores. Né? Então, ali... mas você vê que é um site muito, muito, muito bem feito. Ali foi feito um investimento pesado. Né? A coisa é muito boa. Fight the New Drug. Não é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, os mormons, mas é feito por mormons. Suponho que na equipe deles tem gente que também é de outra religião, mas os fundadores são mormons. Né? Mas não se preocupe no sentido religioso, porque eles não fazem nenhuma abordagem religiosa, eles não falam de religião, né? Na verdade.
Eles simplesmente colocam ali um itinerário para você se livrar da coisa, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu sei que as perguntas são muito mais perguntas e vocês têm muito mais coisa para colocar, mas foi muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço, né, imensamente de vocês terem vindo. Peço um pouco assim, desculpa se às vezes eu me deixo levar extensivamente numa resposta, mas é que o tema realmente é empolgante quando a gente começa a se conhecer e conhecer como é que funciona o ser humano. É uma coisa muito bonita, muito boa ver a beleza daquilo que Deus criou, né? Então vamos voltar a gente realmente voltar a amar, né? Não tenha medo, não tenha medo de tomar decisões. Agora, uma coisa é certa com relação à adicção, com a dependência de pornografia e masturbação, como de qualquer outra dependência. Se você não quiser, você não sai disso. Então, a primeira coisa, você precisa querer, tá? Você precisa querer. E isso tudo, né, a gente precisa entender o seguinte também. As tomografias computadorizadas mostram que o lobo frontal, essa parte aqui, né, da testa, perto da testa, o lobo frontal, por excesso, né, de dopamina, etc. e tal, ele diminui de tamanho. Isso significa que você fica com a sua vontade fraca e fica também com a sua inteligência debilitada. É impressionante como a ciência termina comprovando aquilo que os padres da igreja já sabiam, que a castidade torna as pessoas mais inteligentes e que a vida depravada faz as pessoas ficarem burras. Entende? Desculpa falar desse jeito, né? Mas as pessoas que não vivem a castidade têm uma dificuldade na inteligência. E a tomografia computadorizada está mostrando a razão. Por quê? Porque o cérebro é um instrumento da alma. Para exercer a sua inteligência, você precisa que o seu cérebro esteja funcionando bem. Então é evidente que as pessoas têm dificuldade de sair. Por quê? Porque a força de vontade, a análise da situação e da realidade fica muito debilitada. Você precisa de ajuda. Você precisa ir atrás de ajuda. Como? Basicamente, você precisa de uma vida espiritual, de refazer os seus hábitos, de pedir para amigos, gente de igreja que te ajudem nisso. Pessoas nas quais você confie, que você possa partilhar esse tipo de dificuldade, né? Pessoas que você possa telefonar na hora de um surto de abstinência e me ajuda, né? Você tem que ter amigos, você precisa... então, é simples, assim, simplesmente a gente não pode ter uma ingenuidade neurológica de achar que as coisas, que os pecados que nós cometemos não deixam consequências sérias em nós. Isso daqui que eu estou descrevendo para vocês, né, em linguagem neurológica moderna, os santos já diziam, né? São João Bosco, por exemplo, quando falava para os seus jovens com relação à castidade, ele dizia, olha, começa com a linha. Aí depois você dá uma outra volta com outra linha. Você vai amarrando suas mãos com a linha. Você diz, eu quebro essa linha quando eu quiser, mas dá outra volta. Aí você vai dar outra volta, e você vai dar outra volta. Quando você vai dando tantas voltas, chega uma hora que você está amarrado e você não consegue sair. Era só uma linha, só que agora virou uma corda. Os santos nos mostram isso, não é? Eles dizem nessa linguagem metafórica, mas são coisas que a experiência da igreja e a santidade nos ensinam. Eu estou ensinando para vocês de forma neurológica, mas não precisava disso tudo. Só que hoje em dia, como o homem moderno é bitolado nessa história de ciência, você tem que mostrar que a ciência está dizendo aquilo que os santos já diziam há 2000 anos. É simplesmente isso. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra outra vez e peça a Deus a graça de amar.